Dentro do Cortex, pensamos em trazer breves histórias, apenas narradas, apenas falada, como antigamente, onde era apenas o narrador e o ouvinte. A voz é um direito personalíssimo do entrevistado. E com vocês, Vozes do Cortex Podcast. Nesse episódio de estreia, conversamos com Osmar do Nascimento, 56 anos, jornalista, mestre de cerimônia, empresário, casado, pai de 3 filhos, locutor e apresentador desde 1988. Osmar do Nascimento, eu nasci em 1988. Nesse ano você começou profissionalmente na rádio. Nós estamos em 2021, final de 2021. O que você pode dizer como um grande profissional da comunicação? O que mudou até aqui? Oi, Ronaldo. Muito obrigado por me convidar para falar a respeito de algo que está no meu DNA profissional, que no caso é o rádio, a comunicação via rádio. Como você disse, eu comecei minha carreira profissional em 1988, lá no município de São Manuel. Dei meus primeiros passos na Rádio Clube de São Manuel. E uma história até interessante, porque eu comecei no rádio sem ter a pretensão de ser radialista, né? Aliás, eu tinha até medo de equipamentos eletrônicos, e eu explico esse medo, essa cautela que eu tinha, porque meu pai e minha avó, eu fui criado com a minha avó e meu pai, tinha alguns aparelhos, né, na época, né, vitrola, aquelas coisas da época, né, e aparelho receptor de rádio também, era um grandalhão lá que pegava ondas curtas, ondas médias, ondas tropicais, não tinha FM nesse rádio especificamente que eu estou comentando, que foi meu primeiro contato com os equipamentos eletrônicos. E meu pai tinha todo um pavor, né, de que as crianças mexessem nesses equipamentos. Então eu sempre fui avesso à tecnologia, não gostava muito de mexer, até por medo de quebrar e, né, ser repreendido pelo meu pai. Depois, chegou a época de servir o serviço militar, né, entrar para o serviço militar, e é uma época complicada para todos os jovens de conseguir acesso a emprego nessa época, nessa fase, porque muitas vezes eles são convocados para prestar o serviço militar, o que acaba complicando a vida do empregador. Eu até entendo isso hoje, mas na época a gente ficava, né, onde eu vou arrumar emprego, sem ter uma profissão definida, ainda estudante, né? E aí eu acabei indo procurar emprego na rádio lá em São Manuel, na Rádio Clube de São Manuel. Na época, a diretora da rádio, né, me recebeu muito bem, uma mulher muito severa, né, muito austera e uma excelente comunicadora. Me falou, olha, eu tenho emprego aqui, mas é de cobrador, de office boy, para trabalhar na rua. Tudo bem para você? Eu falei, tudo bem. E o salário não é lá grande coisa, ela foi bem justa, né? E continua valendo, né, aquela máxima que ela me disse, eu lembro até hoje da frase, né? E olha, o salário não é muito bom, não. Até hoje o salário de radialista não é aquelas coisas, todo mundo que milita o meio sabe muito bem disso. E ali eu comecei, né, trabalhando justamente como office boy. Eu saía, fazia entrega de boletos, cobranças, enfim, essas coisas de banco. Era um trabalho, né, mais fora do rádio do que no interior de uma emissora de rádio. E ali eu fui, né, conversando com os colegas, as pessoas que trabalhavam na época, os comunicadores da época, locutores, operadores, tinha o discotecário, tinha a pessoa que fazia a pauta, né, do jornalismo, enfim, da estúdio de gravação, os técnicos e tal. E eu fui pegando gosto pelo negócio, né, vendo aqueles equipamentos e podia mexer, né, que ninguém, né, ia dar bronca, né, como era o caso, diferente de casa, com meu pai dando bronca, eu acabei entrando naquele meio, gostando e fui me aprofundando, né? Conhecendo um pouquinho de cada setor, nesse período que eu trabalhava ainda na rua, voltava para a rádio e gostava e tal. Até que uma certa ocasião faltou um operador de áudio lá, eu já estava meio familiarizado com o equipamento e o diretor da rádio, o coordenador da rádio me perguntou, né? O Walter, o Salomão, você não quer substituir aí, tal pessoa faltou hoje, não temos quem colocar, você consegue dar conta aí do equipamento? Falei, tranquilo, vamos embora, né? Para mim era um desafio, mas eu estava ansioso para
ter essa experiência. E aí comecei, como todo mundo, comecei ali de sonoplasta, né? Um programa ia ao ar, o locutor chamava a música, não era, na época não tinha DJ, né? Nessa emissora que eu trabalhava, era um locutor em um estúdio e operador de áudio no outro. No caso, comecei fazendo isso. Dali eu fui, né? Toda vez que faltava alguém, me convocavam para fazer a mesa de som, como a gente fala, né? Brinca, fazer a mesa de som. E fui me interessando. Na época, só para os mais jovens entenderem, cada música, cada spot comercial era um arquivo diferente, um arquivo físico, não era um arquivo digital como é hoje. Então, cada música tinha um disco, dentro desse disco de vinil, tinha o LP, que era um disco grande, e o compacto. Então nós tínhamos tudo isso em caixas, atrás do operador de áudio. Por isso que o locutor não tinha possibilidade de operar o equipamento e falar ao mesmo tempo. Então a gente ficava ali, né, escolhendo as músicas. Às vezes você identificava a música solicitada pelo ouvinte ou que o locutor pediu através da capa do disco, de um desenho específico do disco. E era essa mágica, né, de fazer o rádio ao vivo, tudo acontecia ao vivo. Tinha que ser bem hábil, né, encontrar a música ali, escolher. E como era disco de vinil, tinha 2 toca-discos com agulha, tal, não podia riscar o disco, que ali é custo para a emissora e tal. Passada essa fase aí de que onde eu me adaptei à questão da operação do rádio, né? Aquela parte que fica atrás, que o ouvinte sequer às vezes imagina como é feito isso, eu passei a entender um pouco mais de música, porque aí eu passei a frequentar também a discoteca da emissora. A discoteca é o local onde ficavam guardados os discos. Além dos discos, reportagens em fita de rolo, que hoje também não existe mais. Até existe, mas no caso só para colecionador, não existe rádio operando com isso, pelo menos que eu saiba. E também os spots comerciais. Cada comercial era gravado em um determinado meio, que no caso lá nosso era cartucho, outras emissoras usavam cassete, enfim, existiam vários meios de se armazenar esses arquivos para que pudesse ser exibido no horário específico, ali onde o setor comercial vendia as publicidades que eram gravadas. Existiam, como sempre houve, o merchandising, que é a propaganda falada, né, ali pelo locutor do horário ao vivo, mas tem, e sempre vai existir, eu acredito, a propaganda que é gravada num spot, né, previamente gravado e armazenado nesses cartuchos de fita magnética também. Bom, era um negócio muito que você tinha que prestar muita atenção, porque qualquer deslize, o comercial estava fora do ponto, porque você tinha que rebobinar, tá, cada um dos cartuchos, enfim. Era uma parafernália de equipamentos que a gente acabou gostando. Eu não tinha nenhuma pretensão de falar, né? Eu até hoje, eu não acho a minha voz bacana para o rádio. Eu estou locutor, eu não sou locutor. Eu costumo dizer para todos, né? Para os meus amigos, para a família. E as pessoas que me conhecem sabem que eu não levo muito a sério a questão de locutor, né? Eu não tenho uma voz bonita, eu não me acho que eu tenha uma voz bonita para enfeitar aí, né, os lares. Tem vozes maravilhosas de profissionais muito mais bem-sucedidos e muito mais competentes do que eu. Aí, da mesma maneira que aconteceu com o operador de áudio, faltou um dia um determinado locutor lá num dia à tarde e o coordenador da rádio novamente, né, me perguntou, você tem interesse, quer falar lá? Vai lá, apresenta o programa hoje. E como você está naquela ansiedade e adrenalina de aprender tudo o que se passa dentro, para mim tudo era novidade, eu acabei topando também. Vamos lá, vamos fazer, né, o rádio também, falando. Só que, primeiro, sem voz, sem técnica nenhuma, e fui aprendendo, né? E fui falando ali, conversando com o ouvinte, imitando alguns outros locutores, alguns outros comunicadores de outras emissoras, inclusive, né? Porque em casa, meu pai gostava muito do Zé Bétio, era a época que a gente ouvia Zé Bétio, Eli Correia. Eram pessoas que eram do meio e se inspirava nessas pessoas para poder levar ali a comunicação. E o interessante do rádio, você sabe muito bem disso, Ronaldo, é a questão do improviso. O rádio é uma verdadeira escola de improvisação. A pessoa que faz rádio, tanto a pessoa que está no ar,
ao vivo, falando, quanto o operador e os operadores e todo mundo que trabalha no rádio tem que ter esse jogo de cintura, porque as coisas acontecem ali na hora e às vezes não dá tempo de preparar uma notícia, escrever uma notícia, ter uma pauta para que você siga. Às vezes tem que narrar os fatos da maneira que estão acontecendo, principalmente no jornalismo. Isso fica um pouco mais fácil para quem está trabalhando numa programação musical, mas mesmo assim, saiu a música do ar, deu um problema com o arquivo musical, você precisa ali intervir e solucionar o problema ao vivo. Não podemos deixar buraco. E por falar em buraco, é aquela coisa de falar o tempo todo, não deixar nada sem áudio. Porque antigamente, como eu comecei no AM, então eu posso falar com mais propriedade nesse aspecto, é que as pessoas, quando param de falar, quando deixam o vácuo, o buraco, sobe o som que está de background, né? Que é um ruído. No AM é muito latente, isso era, pelo menos antigamente. Hoje em dia os equipamentos estão mais modernos e acaba isso sendo minimizado. Mas a gente acostuma a falar o tempo todo para não deixar buraco, mesmo não tendo uma pauta na sua frente, não tendo uma linha sequer para você ler. Então você acaba improvisando ali, batendo um papo, como se houvesse uma pessoa junto de você ali, olhando. E muitas vezes o locutor está solitário ali, fazendo o seu programa. Nos tempos atuais, eu acho que a rádio transformou-se em uma plataforma, né, mista, porque a digitalização do meio, isso começou na década de 90, com a facilidade, né, de se trabalhar no rádio, sem ter que procurar as músicas numa caixa de disco. Hoje os arquivos são digitais, naquela época, em 90 começou isso, e depois veio a tendência hoje, né, da convergência entre as muitas plataformas. A internet, nós temos os meios de comunicação através de áudio que você envia para uma pessoa, para outra. Enfim, existem vários, eu diria, modais, né, de comunicação. E o rádio tem que se adaptar a essa nova era. Por exemplo, a transmissão, fazer streaming de vídeo ao vivo juntamente com a voz. O ouvinte pode ouvir pelo rádio ou pode assistir pela internet. É uma tendência daqui para frente muito forte. Inclusive, algumas empresas que produzem softwares para automação de rádio já estão migrando para esse setor também, trazendo junto do áudio o vídeo também. Então, cada vez mais. É claro que isso ainda vai passar por muitas alterações, porque existe a questão dos direitos autorais, quando você usa uma trilha ou uma música de um artista, as plataformas, principalmente o Facebook e o YouTube, que são as principais que transmitem essas lives, que significa ao vivo, eles bloqueiam, né? Então tem toda uma questão ainda para ser resolvida, mas é uma tendência que não tem volta. Isso é muito bom. De certa forma, as pessoas têm mais acesso às informações, não apenas no aparelho receptor, mas o rádio ainda vai continuar por muitos e muitos anos, eu acredito nisso, com toda essa história, né, que passamos, essa magia de encantar as pessoas apenas com o áudio, não tão somente o vídeo. A televisão passou, o rádio sofreu isso quando chegou a televisão, né, que as pessoas tinham acesso, mas a televisão, o empecilho dela, poderia se dizer assim, é de que a pessoa tem que parar o que está fazendo para ficar olhando a tela. Da mesma forma, hoje, quem assiste às rádios, assiste sim às rádios através das transmissões que são feitas ao vivo nas plataformas de vídeo por aí. A pessoa tem que dedicar um tempo ali, né, se quiser realmente acompanhar. Bom, Ronaldo, é isso. Eu acho que o rádio transformou-se bastante desde a sua criação lá em 1831. O rádio passou por diversas revoluções, narrou diversas guerras e continua sendo ainda um veículo muito importante para a sociedade, para a comunidade, porque é através do rádio que as pessoas acordam de manhã, é através do rádio que a pessoa se desloca até o seu trabalho, e será através do rádio que muitas pessoas ainda vão para a cama, vão dormir. Então o rádio nunca vai perder essa magia, esse encanto. Eu fico muito feliz de ter contado um pouco da minha história aqui, contribuído, né, com o canal Cortex, para que as pessoas entendam um pouco mais, né, a nossa profissão, o nosso trabalho, a nossa luta diária, que é levar informação, levar entretenimento de uma maneira muito
profissional, porque atrás de um microfone existe uma série de equipamentos e pessoas a levar a melhor informação de uma maneira límpida, clara, para que todos possam ter aí a democratização da informação. O rádio nada mais é que um espaço amplamente democrático e, se depender de mim, é claro, vai continuar sendo por muitos anos. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos vocês que nos ouviram, nos acompanharam aqui.